aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Mais um domingo de Escola Bíblica Dominical, estudando sobre aconselhamento bíblico, sabedoria de Deus para a vida. E mais uma vez, dizendo aos amigos que ainda não conhecem o nosso canal, esse momento aos domingos pela manhã é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Alexandria, uma igreja filiada à Convenção Batista Brasileira. E, desde o ano passado, nós temos estudado sobre esse tema, aconselhamento bíblico, sabedoria de Deus para a vida. Temos examinado, apresentado alguns livros e hoje nós vamos estudar sobre o amor de Deus. Na verdade, sobre o amor centrado em Deus. Esse será o nosso tema de hoje e vamos orar a Deus pedindo que Ele fale ao coração de cada um dos que irão assistir essa aula no domingo pela manhã, mas também aqueles que irão assistir posteriormente, que cada princípio que foi ensinado aqui, cada verdade que for promulgada aqui, realmente encontre lugar em nosso coração, em nossa mente, em nossas mãos, em nossos pés, em todo o nosso ser, que realmente a gente possa viver tudo aquilo que nós temos aprendido de Deus na sua palavra. Então, ore comigo. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós agradecemos por mais essa manhã de domingo, te agradecemos porque é o Senhor quem nos dá saúde, é o Senhor quem nos traz paz, liberdade e capacidade de compreender o que tua palavra diz. Ó Deus, pedimos que o teu Santo Espírito venha realmente, Pai, nos orientar quanto à tua vontade e que essa manhã, ó Deus, seja uma manhã de despertamento, para que a gente entenda a importância, a grandeza do teu amor e a necessidade, ó Deus, de como cristãos aplicar esse amor no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para com o Senhor e também para com o próximo. Que realmente a gente vive esse amor da maneira como o Senhor nos manda, nos ordena a fazer. Pai Santo, abençoa cada um dos que estão assistindo essa aula, que todos possam ser edificados, iluminados, fortalecidos pela sua palavra. É em nome de Jesus que nós pedimos isso. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gosto de dizer que estudar sobre o amor de Deus sempre é algo prazeroso e difícil ao mesmo tempo. É prazeroso porque o amor é a virtude, é o princípio dos princípios, a virtude das virtudes. Quem ama como Jesus ama, pode dizer que alcançou o ápice da maturidade cristã. E nós sabemos que, enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, nós não conseguiremos amar em plenitude. Mas, quando chegarmos na glória celestial, aí sim, aí nós realmente veremos a Jesus como Ele é, seremos semelhantes a Ele, no corpo de sua glória, e amaremos como Ele nos ama. Até lá, vai sempre existir algo chamado pecado que vai dificultar a prática do amor a Deus e do amor ao próximo. Mas nós, como cristãos, nós somos chamados
a vencer o pecado, a lutar contra o pecado para vencer o pecado dia após dia, com paciência, com perseverança e, sobretudo, com fé na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo, que produz os frutos, as virtudes divinas em nosso caráter. E a maior virtude é o amor, como eu disse, né? O maior princípio é o amor, o maior mandamento é o amor. Então, o amor é eterno, o amor, quem ama, manifesta que conhece a Deus, porque Deus é amor. E hoje nós vamos falar no amor centrado em Deus, como está aí na capa da nossa escola bíblica. Mas é importante, desde já, explicar que se existe um amor centrado em Deus, existe também, entre aspas, né, aqui, um amor que é centrado em si mesmo, que nesse caso não é amor, mas a gente usa a palavra só para sermos didáticos, né? A nossa ênfase hoje vai ser no amor centrado em Deus. E para começarmos, eu queria ver com vocês algumas ideias, algumas filosofias que estão no mundo e que, infelizmente, acabam influenciando o pensamento de muitos cristãos. Então, vamos ver algumas vozes do mundo. Leia comigo aí alguns princípios, algumas vozes do mundo sobre o ego, sobre, entre aspas, esse amor próprio. Veja, lembrando que, eu não posso esquecer, né, de dar o crédito ao autor, lembrando que nós estamos derivando essa escola bíblica dominical deste livro aqui, da editora Nutra, de John Bevere e Nicholas Ellen, Fundamentos Teológicos do Aconselhamento Bíblico e suas aplicações práticas, né? E o autor desse capítulo é John Bevere. E é importante, né, dizer isso aí para dar crédito ao autor, ao pastor John Bevere. Então, o pastor John, né, o autor, ele fala sobre esses princípios aí, essas vozes do mundo que nós acabamos internalizando essas vozes sem reflexão. Por exemplo, você já ouviu essa frase, né? Você deve cuidar de si mesmo antes de cuidar dos outros. Você já ouviu essa frase, né? Não, o importante é você cuidar de si mesmo, porque se você não cuidar de si mesmo, você não vai poder cuidar dos outros. Em certa medida é verdadeira, né? Eu preciso cuidar da minha saúde para que eu cuide da vida dos outros, por exemplo. Mas esse cuidar de si mesmo que o mundo prega é mais do que a saúde, né? É aquele interesse próprio de si para si, né? Que muitas vezes esquece, ignora ao próximo. Você já ouviu também, para que eu possa mudar, só preciso parar de gastar tempo com os outros e começar a ocupar-me comigo mesmo. Já ouviu isso também? Não, olha, para que você experimente alguma mudança, você, na verdade, tem que investir tempo em si mesmo. Invista tempo em si mesmo, sabe? Faça o que você gosta, cuide de sua saúde, compre aquilo que lhe dá prazer. Então, é um discurso cuja ênfase é o ego. E esse discurso que enfatiza o ego, ele resulta em quê? Resulta em egocentrismo. Resulta em egocentrismo. E nós temos que tomar muito cuidado com essa filosofia chamada egocentrismo. O autor diz aqui que a autossatisfação, ele cita também essa frase, né? A autossatisfação é o caminho para a saúde mental e emocional. Então, se eu quero estar bem mentalmente, se eu quero estar bem emocionalmente, eu tenho que estar satisfeito comigo mesmo. Satisfeito comigo mesmo. E há uma grande questão, já estou provocando aqui, uma grande questão é o que significa estar satisfeito consigo mesmo? O que significa estar satisfeito consigo mesmo? Qual é a medida da satisfação que nós estabelecemos? Né? O que eu preciso? É possível estar plenamente satisfeito comigo mesmo e a partir de mim mesmo? Ou até mesmo é possível estar satisfeito a depender do que os outros me oferecem? Pensem comigo. Outra frase aí é: preciso deixar de viver para agradar os outros e buscar autoconfiança, e buscar confiança em mim mesmo. Olha,
Claro que ninguém deve viver em função dos outros, no sentido de ser escravo da opinião alheia, né? Porque senão é impossível, você vai enlouquecer, né? Se você ouvir tudo que o outro diz a seu respeito. Mas isso não significa que nós não devemos buscar ser gentis, ser generosos e até mesmo agradar as pessoas que convivem conosco. Claro, né? A gente procura agradar a Deus sobre todas as coisas e pessoas, mas claro que não é algo ruim nem mal buscar agradar, levar alegria e paz e sabedoria para as outras pessoas, de maneira que elas se sintam bem e que vivam de acordo com a vontade do Senhor. Mas percebam, o problema aí dessas frases é que, desses princípios, essas ideias que estão aí nessas frases, é que elas escondem esse egocentrismo. E lembra que lá no Éden, eu coloquei até o versículo aí que você pode ver, Gênesis 3 e 5, lá no Éden, veja qual foi a proposta da serpente para que Adão e Eva caíssem no pecado. Veja, Deus sabe que no dia em que dele comerem, do fruto que Deus havia proibido deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Qual foi a proposta da serpente de Satanás, né, para Adão e Eva? Olha, vocês serão iguais a Deus. Deus não quer que vocês comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele sabe que vocês serão iguais a Deus. Então, essa proposta de ser igual a Deus, de ser o Deus de nós mesmos, ela ainda é muito viva nos discursos pregados pela psicologia, pelas religiões humanizadas, ou seja, no sentido de religiões humanistas, né, que centralizam as vontades do homem, nessa adaptação à cultura humana, e que não pregam arrependimento, que só pregam prosperidade, que só pregam aquilo que Deus pode dar e não o que Deus exige. Então, veja, essas vozes, elas são as mesmas vozes do Éden. A partir do momento que centraliza no ego, no meu eu, em minhas vontades, no meu desejo, na minha cobiça, essas vozes são satânicas, são demoníacas e são filosofias que foram usadas também no jardim do Éden. Veja, continua comigo aí. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a pirâmide das necessidades de Abraham Maslow. Nós estudamos isso, né, em psicologia, nós passamos e analisamos. E até interessante, em certa medida, esse estudo de Maslow, né? Ele apresenta aí a hierarquia da busca, a hierarquia das necessidades. O que o homem tem na base da pirâmide, né, das necessidades? Ele tem as suas necessidades fisiológicas, o respirar, o comer, o beber, o dormir. Então, nós, como seres humanos limitados, né, nós somos carentes de alimento físico, de água, de sono. Então, são as necessidades que Maslow colocou ali na base da pirâmide, né? Nós procuramos satisfazer essas necessidades fisiológicas, são as necessidades do corpo, né? Não é isso? Para sobreviver, nós precisamos de respirar, nos hidratar, se alimentar, descansar, enfim. Depois ele estabeleceu as necessidades de segurança, né? Que diz respeito ao quê? Ao emprego, saúde, propriedade, né? Você se sentir seguro, você saber, por exemplo, que vai ter na sociedade econômica que a gente vive, capitalista, saber que você vai precisar de um emprego para se sustentar, para pagar a sua casa, água, luz, ter de repente um recurso para comprar um automóvel. Enfim, nós precisamos de segurança, segurança até mesmo da nossa vida, desse corpo, né, dos nossos também. Então você coloca cercas elétricas, você tem um cão de guarda, você coloca um motor no portão, o portão está lá, é eletrônico, você paga um vigilante, enfim.
ele colocou essa necessidade de segurança como uma segunda necessidade dentro dessa pirâmide. Depois ele colocou as necessidades sociais, que diz respeito à vida coletiva, à vida em sociedade, né? A família, amizades, amor, né? Amor aqui ele descreve não no princípio como sendo na perspectiva cristã, mas o amor no sentido sexual, né? De você se unir a uma outra pessoa e ter prazer, né? Sexualmente, você ter uma família que se identifica, né? Que explica sua origem, você ter amizades, né? Para preservar intimidade, lealdade, né? Compromisso, comprometimento um com o outro. Então, são as necessidades sociais. Nenhum homem é uma ilha, né? Nós precisamos viver em coletividade. Ele colocou também aqui, quase lá no topo da pirâmide, as necessidades de estima. Ele diz que o ser humano, para ser feliz, ele precisa ter essa autoestima, ter um olhar positivo sobre si mesmo, né? Cuidar de sua beleza, de sua estética, uh, ser respeitado, ser percebido pelos outros, ser digno de confiança, enfim, ter honra, ser honrado, a necessidade de ser honrado. E no topo da pirâmide, ele colocou que todos os seres humanos, para que sejam felizes, eles precisam realmente desfrutar de uma autorrealização. Diz respeito a crescimento, autocontrole, independência financeira, independência de vontade, liberdade, o desejo de superar desafios, enfim. Essa é a pirâmide das necessidades de Thomas Maslow. É uma coisa interessante, é uma coisa que tem sua utilidade, dá para fazer muitas reflexões em torno dela, mas o John Bebley, ele faz uma crítica a essa pirâmide. E qual é a crítica de Bebley? A crítica é que dentro dessas pirâmides aqui, dentro dessa pirâmide aqui, falta o aspecto de doar-se ao outro. O aspecto de doar-se ao outro. Porque se você perceber, são necessidades suas. São necessidades suas. Deixa-me ser mais claro. Será que solidarizar-se com o outro, doar-se ao outro, não é uma necessidade? Será que é o outro? Eu tenho que receber amor do outro? É o outro que tem que suprir minhas necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima? É o outro que tem que contribuir para a minha autorrealização? E qual é a minha parte? E qual é a minha parte na relação com o outro? Os irmãos estão entendendo aqui o raciocínio meu, né, baseado em John Bebley. E aí a parte do outro, o que é que eu posso oferecer ao outro? E amar ao outro não é algo que me satisfaz, não é algo que deva me satisfazer como cristão. Então, ele traz essa reflexão, né? E ele critica essa pirâmide das necessidades. Veja esse texto que eu selecionei da crítica que ele faz a essa pirâmide. Ele diz assim, olha, deste de amor, porque ele compara, inclusive, ele faz a crítica até a autores cristãos, né? Autores cristãos que se utilizam dessa filosofia em seus escritos. Eles fazem a crítica a Gary Chapman, né? As linguagens, 5 linguagens do amor, né? Gary Chapman, ele tem esse livro. E ele faz também, deixa eu ver aqui qual outro autor. Ele fala realmente em Maslow e Chapman. E critica esse autor, por quê? Porque coloca a necessidade de amor que nós temos como obrigação do outro. Ou seja, eu preciso ser amado. Pronto, acho que eu resumi agora nessa frase. Eu preciso ser amado. Muitas pessoas pensam assim, não é? Eu preciso ser amado. Não, pastor, é porque meu tanque de amor está lá no finalzinho. Eu sou uma pessoa pouco amada, então, como eu sou uma pessoa pouco amada, eu sou um infeliz. Só é amado, só é feliz quem é amado. E
o autor aqui, ele critica, inclusive critica também Carl Rogers, né, por essa filosofia, é, critica Gary Chapman e critica o Abraham Maslow. Vocês podem, né, depois adquirir o livro aí e se aprofundar. Mas, enfim, eu que tenho que exigir que as pessoas encham o meu tanque de amor, é a crítica que ele tem, que ele faz. Não, eu sou assim porque você não me ama, eu sou assim por causa disso e daquilo. Veja, esse déficit de amor que tem que ser suprido pelo outro. Será que é assim que nós devemos viver com os outros, exigindo que os outros nos amem? Amor é algo que pode ser exigido? Vamos lá, vamos ver a frase e vocês vão entender a crítica dele. Ele diz assim, olha, Maslow diz que as pessoas precisam ser amadas. Essa necessidade é como abrir um buraco que tem de ser preenchido, um vazio que se derrama o amor, em que se derrama o amor. Se não recebermos o amor no momento certo, da maneira certa e na quantidade certa, teremos como resultado uma grave patologia. Em contraste, o amor recebido em doses apropriadas é a cura para uma patologia causada por uma deficiência de amor. Uma aplicação das afirmações de Maslow no mundo real seria a improbabilidade de que as pessoas que são adequadamente amadas portem-se mal. Ou seja, por que fulano se comporta desse jeito? É porque não recebeu amor. Mas fulano recebeu amor e tem um comportamento todo imoral, rebelde contra Deus. Ele não foi tão amado por Deus, pela família. E por que ele se comporta dessa forma? Então a questão não é ser amado. Continua comigo. O argumento de Maslow implica que o pai que abandona sua família em busca de uma autorrealização pode colocar a culpa por suas ações na própria família, mencionando o fato de que eles não o amaram adequadamente. Não, eu deixei minha esposa, deixei meus filhos, mas por que você deixou sua esposa e seus filhos? É porque eles não me amavam, eles não me davam o amor que eu precisava. Por isso que eu troquei de esposa, porque ela não me amava quanto deveria, e eu deixei-a. Então percebem o egocentrismo, percebem que esse tanque de amor egoísta é o outro que tem que preencher. Será que é assim que Jesus fala? Será que Jesus diz que eu tenho que viver dependente do amor dos outros? Esse é o mandamento bíblico? Vamos lá, vamos nos aprofundar aqui. Veja, o fato é que o egoísmo leva à destruição dos laços, dos relacionamentos, de todos os relacionamentos, sabe? Ele inclusive, explora um texto de Sanders no livro O Pacificador, que é bem interessante, vocês podem procurar O Pacificador de Sanders. E ele pega essa ideia e trabalha aqui no livro. Ele diz assim, olha, desejos egoístas se tornam em necessidades, depois em exigências e podem chegar a agressões. Nesse trajeto, fazemos das pessoas que nos amam vítimas de nosso egoísmo. Então, veja, às vezes você tem um desejo que é até lícito. Vou ler daqui a pouco o exemplo que ele dá aqui. Você tem um desejo que é até lícito. O desejo é lícito, é honesto. Só que quando esse desejo ele não é satisfeito, ele passa a ser uma necessidade. Ele diz, não, eu preciso que você satisfaça o meu desejo. E essa coisa vai se aprofundando e esse desejo que virou necessidade se torna uma exigência. Eu exijo que você se comporte como eu quero. Eu preciso que você faça isso para mim. Eu exijo. É um desejo que se tornou uma necessidade e depois uma exigência. E se a exigência não for obedecida, o que é que vai acontecer? Chega a agressão. Agressão verbal, agressão até física. Por quê? Porque aquilo que era desejo que se tornou necessidade e depois exigência não foi satisfeito. E o outro se torna como um escravo emocional. O meu escravo emocional. O escravo emocional do ego, do meu ego. Então, é isso que Jesus quer? É assim que Jesus quer que a gente viva? Claro que não. Vocês sabem disso como cristãos. Não é. Mas o muito bom essa ideia aqui
porque nos adverte, sabe, sobre essa tentação de querer que os outros vivam em função de nossa vontade, de nossos desejos, de nossas expectativas. Ele diz aqui na página 224, quando as pessoas ao nosso redor não conseguem satisfazer nossos desejos ou interpõem-se no caminho para conseguirmos o que queremos, nós a julgamos e elas se tornam objetos de nosso desprezo. Consequentemente, nós a punimos com palavras ofensivas, ira ou afastamento. Quando fazemos isso, essencialmente estamos colocando os outros no altar do nosso ídolo e sacrificando-os. Entenderam aí, meus irmãos? Então, nós não devemos colocar as nossas expectativas no que o outro pode nos dar. Não é o princípio bíblico colocar nossas expectativas no que o outro pode dar. Vocês que já passaram pelo aconselhamento pré-matrimonial comigo, com certeza vocês já ouviram, né, que o outro é incapaz de nos satisfazer plenamente. Nós temos, de fato, uma carência de amor, mas que só Deus pode suprir plenamente essa carência. Se nós colocarmos o dever de nos preencher, o dever de nos fazer felizes sobre os ombros, sobre as costas dos outros, nós vamos adoecer aquela pessoa, nós vamos fazer aquele cônjuge, né, doente, e nós também iremos adoecer de amargura. Então, é Deus quem nos satisfaz plenamente, porque Ele sabe como nos satisfazer plenamente, porque foi Ele que nos criou. E somente Ele pode nos amar com um amor perfeito. Então, o outro é fonte de amor também, claro, mas é limitado. E sendo limitado, nós temos que ter paciência e não se deixar levar pelos desejos, pela cobiça, não colocar uns julgos que o outro não pode carregar. Amém? Então, pensa comigo, são coisas que realmente mexem. Então, tá aí, o egoísmo leva à destruição dos laços. Outro ponto importante aí, sobre o egoísmo, daqui a pouco nós vamos entrar no que Deus fala sobre o amor, mas vamos primeiro perceber o perigo do egoísmo, sabe? Como é nocivo esse sentimento, essa postura. Veja, o egoísmo, ele culmina em descontentamento. Todo egoísta é um murmurador. Todo egoísta é um infeliz, é um triste, é um descontente. Veja aqui esse texto. Eclesiastes capítulo 5, a partir do verso 10. Vamos lá. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade, é vazio, é oco, no original. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Esse texto é muito impactante, né? A sabedoria de Salomão, ele observando o que acontece debaixo do sol sobre a vida dos homens, e eu acho muito significativo, sabe? Quando ele diz isso aqui, quando ele diz que quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. E Salomão conclui dizendo, olha, isso é vaidade, isso é tolice, é correr atrás do vento. Então nós temos que ter muito discernimento e sabedoria para não colocar nossa fé naquilo que é efêmero, naquilo que é material. Porque quando você fixa seus olhos naquilo que é efêmero, naquilo que é material, o resultado vai ser infelicidade. Murmuração, tristeza, descontentamento. Veja, algumas
alguns tópicos que eu coloquei aí. Você tem o suficiente? Você pergunta a um egoísta. E ele diz, não sei. Quanto é o suficiente? É como se o suficiente não existisse. Você ganha algo, aí você conquista algo que você queria muito, aí você, eu estou feliz. Mas essa felicidade é momentânea, por um tempo, depois você quer mais. E você quer mais, e você quer mais, e você quer mais, e você nunca está satisfeito, e você vive em função de acumular, e você vive em função de uma vida confortável, e essa cobiça pela vida confortável faz com que você viva desconfortavelmente. Ou seja, a fartura do rico não deixa dormir, porque você vai ter agora que morrer de trabalhar para sustentar aquela vida confortável que você construiu. Claro que não é pecado você querer prosperar, querer morar em uma boa casa, ter um bom carro, ter um bom salário, comer bem, se vestir bem. Não é pecado, mas viver em função disso é pecado. É adoração a Mamon. É adoração a, ao Deus que ao Deus com D minúsculo, né? Ao Deus que planta no seu coração a avareza. Então, toma cuidado, a avareza é a idolatria. Nós temos que aprender a ser contentes, a sermos contentes, como Paulo diz, em toda e qualquer situação. Amém? Veja aí, expectativas irreais que levam a descarregar frustrações sobre os outros. O egoísta, ele cria expectativas, ele quer que as coisas aconteçam muito rápido na vida dele, né? Ele quer, não, eu quero conquistar minhas coisas o mais rápido que eu puder. Só que nem sempre as coisas acontecem no tempo que nós desejamos que aconteçam. E o resultado é o quê? O resultado é frustração, é ira. E essa ira é descarregada nos outros. Eu queria ter uma casa enorme, um carro, eu queria viajar o mundo e eu não estou conseguindo isso, está me irritando. Veja, frustração. Então, não, esse não é o caminho, sabe? Seja feliz no pouco, seja feliz quando tiver muito também. Agradeça a Deus em toda e em qualquer situação. O egoísta, realmente, ele é um frustrado. Veja outras frases aqui. O trabalho não é bom o suficiente, seus filhos não são tão talentosos e o cônjuge não está à sua altura. E assim você diz, esse trabalho não está bom, eu quero migrar para outro trabalho, e de repente não gosta do outro trabalho, se arrepende, mas o outro trabalho pagava melhor e ganha melhor, mas trabalha pior, porque trabalha triste, infeliz, insatisfeito, cobra demais dos filhos, porque espera que os filhos prosperam, então ao invés de criar os filhos para serem missionários no mundo, educa os filhos para serem ricos no mundo, e o amor ao dinheiro é raiz de todo, de todos os males, né? Paulo diz a Timóteo. Só que você está alimentando isso nos filhos. Ou você exige que sua esposa, né, seu cônjuge, dê aquilo que ele não pode dar, seja uma pessoa que ele não é e nem pode ser, ou porque demora a ser, e você troca de esposa, troca de esposo, troca de marido, e sempre insatisfeito. Por quê? Porque é egoísta. E um egoísta sempre será um descontente. É um círculo vicioso, né? O autor diz, a pessoa se torna irada e deprimida porque não consegue ter aquilo que deseja. É que, meu Deus, o tempo está passando e eu não consigo, eu morro de trabalhar, eu morro de estudar e eu não consigo. E fulano de tal consegue, e ele consegue de maneira desonesta. Estou desconfiado que ele consegue, ele prospera de maneira desonesta. E eu trabalho com tanta honestidade e não saio do lugar. Então você tem inveja até do ímpio, quando você é um egoísta, sabe? Então, meu Deus, como é algo perigoso, sabe? Cuide, vigie para que seu coração não seja um coração egoísta e descontente, para que você não amargue, né, a sua alma, para que você não viva da pior maneira possível, que é viver centrado com os olhos fixos nas coisas deste mundo. E a depressão, ele diz ainda, pode servir de desculpa para evitar responsabilidades. Então, tem coisas que nós nos afundamos emocionalmente e culpamos os outros. Eu estou assim porque eu tive muitas vontades e desejos e sonhos, eles não se realizaram e eu mergulhei em uma depressão e vivo deprimido, porque não tenho aquilo que eu gostaria de ter e nem sou aquilo que eu gostaria de ser. E geralmente você faz o quê? Culpa os outros. É o meu marido que não me dá atenção, os meus filhos que não me respeitam, o meu patrão que não me valoriza.
minha família não me considera, considera só quem tem dinheiro, e por isso que eu estou desse jeito. Quando, na verdade, no fim das contas, o culpado é você. A falta de humildade, a falta de serenidade, de paciência, sabe? De contentamento, de gratidão no coração. Vamos lá, vamos prosseguir. Outro tópico aqui que ele fala, né? Vai juntando as peças aí, né? Eu falei o quê? Desde o começo aqui, ó. O egoísmo leva à destruição dos laços, dos relacionamentos. O egoísmo desemboca no descontentamento, na tristeza, na infelicidade. E o egoísmo também gera um descontentamento que pode seduzir o indivíduo a cometer delitos, a praticar crimes, falhas morais. Ele diz assim: às vezes, o descontentamento leva a falhas morais graves. O descontentamento no casamento pode levar ao adultério. Quando uma pessoa não se contenta com o que tem, ela pode roubar para conseguir mais ou tornar-se amarga para com aqueles que têm as coisas que ela deseja possuir. Entende? Porque você roubou esse celular? Porque eu sou pobre e nunca tive nada. Eu sempre tive desejo, mas meus pais nunca tiveram condições. E eu queria para agora, porque todo mundo da minha idade tem. Porque eu não posso ter? E vai lá e cai no mundo da criminalidade. É seduzido, né? Por bandidos e acaba se tornando um bandido. Por quê? Porque a alma está insatisfeita, porque gostaria de ter algumas coisas que não tem. Veja o texto que o autor usa, 1 João, capítulo 2, dos versículos 13, versículo 13 até, aliás, versículo 15 a 17, porque está pequenininho para mim aqui. Versículo 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, meus queridos, façam a vontade de Deus. Não caiam na sedução do mundo. Não caiam na sedução do mundo. E nós temos que preparar nossos filhos para ter esse olhar de prioridade para o reino de Deus. Olhar de prioridade para o reino de Deus, para que eles não caiam nas concupiscências do mundo, na sedução do mundo. Não, pai, eu queria ter muito isso. Olha, você vai ter no momento oportuno, no momento certo. Eu conheço alguns pais que têm até condições, sabe, de abençoar seus filhos. Não é de abençoar, de dar. De certa forma, sim, de abençoar seus filhos com algum bem material. Mas não dão. Por quê? Porque querem trabalhar a paciência, querem edificar a alma dos seus filhos, querem ensinar o valor do trabalho, o valor de você conquistar as coisas pelo seu próprio esforço. Então, tem pais que infelizmente, dão tudo de mão beijada a seus filhos e criam monstrinhos egoístas. E esses monstrinhos egoístas, mimados, folgados, tem até uma frase de Samitiba que ele diz isso, né? Que debaixo, por cima de todo pai sufocado, existe um filho folgado. Mais ou menos assim é a ideia. Ou seja, o pai vive sufocado para criar um filho folgado, dando tudo aquilo que ele deseja. Nós não devemos criar nossos filhos assim. É importante a gente dizer não para muitas coisas que eles desejam. E valorizar, né, como eu disse, a conquista, o esforço pessoal, para que se tornem pessoas perseverantes, corajosas, guerreiros da vida e na vida. Então, ensinar a priorizar o reino de Deus é o melhor que nós podemos na vida dos nossos filhos. E é o melhor que nós podemos fazer na vida. Priorizar o reino de Deus, para não cair nessas falhas morais. Não, eu estava casado com ela, mas ela engordou depois dos filhos, ela envelheceu, então não quero mais, eu quero uma nova agora, como se uma mulher fosse um objeto. Está tudo errado. E por que acontece isso? Por causa da não prioridade ao reino de Deus.
Entende? Então, olhe para o reino de Deus e evite essas falhas morais, evite o adultério, evite os furtos, o roubo e tantas coisas desonestas que existem, né, no nosso cotidiano, inclusive na nossa cultura aqui do Brasil. Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos falar agora sobre o amor a Deus. Porque vocês já viram o quanto essa cultura egocêntrica, essa cultura que alimenta o ego, ela faz mal. Vocês já viram isso aí. O quanto esse egoísmo gera descontentamento, gera falhas morais, gera o rompimento de laços fraternos, familiares, entre amigos. Então, o egoísmo é um veneno. E qual é a cura para o egoísmo? É o amor. O grande mandamento: amar ao Senhor sobre todas as coisas, com todo o nosso ser. Veja, Mateus, capítulo 22, versos 34 a 40, diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Na lei, respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, com todo o ser. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja a diferença. Veja a diferença aqui do princípio divino. O princípio divino não é buscar encher o tanque de amor, exigir que os outros lhe deem amor. Jesus não disse: vá em busca de amor, faça com que os outros preencham o seu reservatório. Não, ele disse: vá e dê amor, primeiro a Deus e depois aos outros. A vida autocentrada conduz à exaltação de si mesmo, e isso conduz à rejeição do valor, da importância e das verdadeiras necessidades dos outros. Então, meus irmãos, eu tenho que amar a Deus. A ordem não é vá em busca de amor. A ordem é ame ao Senhor, teu Deus, com todo o seu ser. Ame ao próximo como a si mesmo. E essa palavra aí, né, que está lá no Shema, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, a Heb, tem a ver justamente com essa doação ao outro. Amar é doar-se ao outro, é entregar-se ao outro. E quando a gente fala, por exemplo, em amar ao Senhor, nosso Deus, é uma entrega total. É uma entrega total. É uma entrega por inteiro, é com todo o nosso ser, sem ressalvas. Amar a Deus deve ser sem ressalvas. Não, eu amo a Deus até certo momento, ou eu amo com minhas palavras, com meu corpo, com meus gestos, mas não com meu dinheiro, mas não com minha inteligência, mas não com meu status. Não sou capaz de abnegar do meu status para servir a Deus. As pessoas vão falar de mim se eu inventar de ser um evangélico, ser um crente. Então, não ama a Deus. Quem ama a Deus deve amar a Deus com todo o ser. Com todo o ser. Amém? Entendem? Veja, amar a Deus é uma disposição voluntária que nos motiva à completa obediência aos mandamentos de Deus. Ou seja, amar é obedecer. Amar é obedecer. Eu choro no culto, eu bato palma, eu tenho sonho, visões, eu tenho experiências místicas. Eu amo muito a Deus. E no dia a dia? E na maneira como você negocia? E na maneira como você trata a esposa, o esposo, os filhos? E na maneira como você olha para uma mulher ou um homem? E como você navega na internet, os sites que você consulta? Cadê esse amor a Deus? Então, amar a Deus
é algo que deve estar em todas as áreas da vida. É como ele diz aqui, não é limitado à esfera subjetiva dos sentimentos, das emoções. O amor a Deus é manifestado em todas as áreas da vida. Ai, pastor, eu amo muito a Deus, eu choro, eu chamo Deus de paizinho. Ah, eu já tive visões de Jesus andando comigo de mãos dadas. Não, Jesus não é seu namorado, não. É Senhor, é Salvador, é Deus. Ele deve ser obedecido, temido, adorado com todo o seu ser, com tudo que você é e tem. Então, amor não se restringe a sentir-se bem cantando ou orando ou ouvindo uma palavra da Escritura. Amor é obediência. O amor a Deus, o mais elevado, é manifestado pela vontade, pela mente e pelas ações, e não meramente por sentimentos ou emoções. Veja a cena aí que eu selecionei, né, daquela mulher que era uma prostituta, que chorou aos pés de Jesus e enxugou os pés de Cristo com os seus próprios cabelos. Sabe, Jesus viu o arrependimento daquela mulher, viu a adoração sincera e verdadeira daquela mulher. E Jesus disse isso aí, né? Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quero destacar aqui é o amor dessa mulher. Ela era uma prostituta, então ela era desprezada pela sociedade, mas ela se arrepende, ela quebra o seu perfume precioso, né, seu vaso de alabastro com unguento, ela quebra, ela unge os pés de Cristo, enxuga os pés de Cristo com seus cabelos, ela entra na casa daquele fariseu. Eu entendo a dificuldade, o constrangimento que ela teve para chegar aos pés de Cristo. Então ela obedeceu a Deus no sentido de adorar a Cristo, de beijar seus pés, de se humilhar diante da presença dele. Então, quem ama se humilha diante de Deus, se humilha sob a potente mão do Senhor. Quem ama não tem vergonha de dizer que ama a Deus e obedece a Deus nas grandes e nas pequenas coisas. Louvado seja Deus, né, por esse exemplo aí que nos edifica, que nos inflama também a amar. Mas o Jesus falou também sobre, na verdade, né? Não mas, né? E Jesus também falou sobre amar ao próximo como a si mesmo. Aí muita gente pega esse termo como a si mesmo e distorce a coisa para defender até mesmo um certo egoísmo ou egocentrismo. Não, eu tenho que primeiro amar a mim mesmo para dar ao outro. O autor diz que não é um apelo ao amor próprio, pois pressupõe que já exista. Ele cita até a fala de Paulo em Efésios capítulo 5 e 29, que diz assim, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, Paulo argumenta que o cuidado consigo mesmo já é algo natural do ser humano. Uma pessoa saudável vai cuidar de si mesmo. Quando alguém deixa de cuidar de si mesmo, implica que ela está doente, né? Que ela está com algum problema mental, emocional, enfim, depressão. Então, o amor ao próximo deve estar submetido ao amor de Deus. Então, eu amo a Deus, aí, por amar a Deus, eu amo ao próximo. Eu amo a Deus no próximo. Quando eu amo ao próximo, eu exalto a Deus que o fez, a sua imagem e semelhança. E esse amor é um serviço desinteressado. Não é aquele amor, entre aspas, de político, né? Eu faço um favor a você e esse favor eu faço na expectativa de que você lá na frente vote em mim. Isso não é amor, isso aí é negociata. Então, quando você vende o voto, por exemplo, você é um corrupto como aquele que o compra. Aquele que comprou seu voto é um corrupto e aquele que vendeu o voto também é corrupto. Há uma troca aí, né, de coisas que são importantes para a vida cidadã, para a vida democrática, que corrompe, né, a vida democrática. Enfim, mas enfim, o nosso foco é esse amor pessoal, esse amor que você deve dar a outra pessoa.
É um serviço desinteressado. Eu sei que nós já estamos um pouco avançados aqui no tempo, 50 minutos de aula, mas depois você pode ler esses textos que eu coloquei aí. Se você tiver coragem, leia. Mateus 23, 11 e 12, Mateus 20, 26 e 27, Marcos 8, 34, Romanos 15, 1 e 2, Filipenses 2, 3 a 8. Leia esses textos aí para você entender como o amor é um serviço desinteressado. A própria palavra HP, lá, que é a palavra grega para amor, ela, na sua origem etimológica, ela traz essa imagem aí que eu coloquei, a imagem de você levar o fardo do outro, a carga do outro, né? A carga do outro, levar, conduzir a carga do outro. Não, eu vou conduzir o fardo do outro, mas eu vou cobrar para isso, então isso não é amor. Não, eu vou conduzir agora porque lá na frente ele vai me devolver, então isso não é amor. E os irmãos entendem aí? Amor é ajudar o outro. Coloquei até essa ilustração das formigas aí. É ajudar o outro. Vamos lá, estamos juntos e eu vou ajudar você naquilo que você não puder. E eu vou ajudar até o quanto eu puder. Então, amar as pessoas é servir as pessoas de maneira desinteressada. Só, meus irmãos, que quando eu vejo, lembra que no início da aula, quando eu vejo a excelência do amor, lembra que eu disse no início da aula assim, que falar sobre o amor é algo bom, mas ao mesmo tempo é difícil, por causa da excelência do amor. Estava até conversando com Mônica, minha esposa, né? Eu dizia, Mônica, pelo amor de Deus, o amor que Deus exige de nós é em alto nível, é excelente, é uma coisa, a gente sofre. Se o Espírito Santo de Deus não estiver nos consolando, nos apoiando, não ser o nosso paráclitos, a gente não consegue, o nível é muito alto e nós somos pecadores. O Beber diz assim, não devemos ser esponjas que absorvem amor, mas distribuidores de amor. Não somos chamados a amar só depois de termos sido amados. Devemos amar os outros apesar da atitude deles para conosco. Veja o desafio. É um amor abnegado. É um amor que você abre mão de sua vontade para o bem do outro. E veja essa palavra abnegado que eu coloquei aí. Deixa eu até ler aqui na outra tela que eu não estou conseguindo ler aí, mas veja. Abnegado, que renuncia às suas próprias vontades em função de uma outra pessoa, que não age por interesse, altruísta, indivíduo desinteressado, quem se caracteriza por possuir abnegação, sacrificado, devotado, sujeito abnegado. Veja o conceito. O primeiro, que renuncia às suas próprias vontades em função de uma outra pessoa. Esse termo aí descreve bem o que é o amor que Deus espera que a gente tenha e desenvolva para com o próximo. E veja o texto de Lucas capítulo 6, que é um texto ainda mais desafiador. Jesus disse assim, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai.
Meus irmãos, isso aqui é um nível de amor que, como eu disse para vocês, assim, olha, é difícil, faz a gente gemer. Quando você diz, meu Deus, mas aquela pessoa veio tirar algo de mim e levou e eu não tenho que entrar em demanda com ela, eu emprestei algo, ela não devolveu, então empresta com a intenção de não receber. Veja como o amor de Deus é realmente excelente. E veja como nós somos limitados com relação a esse amor, como estamos distantes desse amor. Precisamos, de fato, da graça do Senhor que nos capacita a amar. Nós, por nós mesmos, nós não conseguiremos exercer, praticar, viver esse amor. Nós não conseguiremos. Precisamos da graça de Deus em nós, nos potencializando a amar, nos fortalecendo, dando sabedoria para amar. Então, que Deus nos dê esse amor, sabe? Esse texto aí é muito. Ah, ele desafia, ele coloca o nosso egoísmo lá embaixo e diz: olha, vocês não pensem que vocês são tão santos assim, vocês têm que buscar a face do Senhor para amar o inimigo, para se doar às pessoas, para ser como Deus, amar até o ímpio, né? Amar até aos ingratos e maus. Meu Jesus, que o Senhor nos capacite a fazer isso. E é uma ordem, não é uma opção. Lembra disso. Não é uma opção. Não, pastor, isso aí é só para quem é missionário, só para quem é caridoso. Não, é uma ordem, nós não temos a opção de dizer não. Nós temos que nos esforçar para viver isso. O amor centrado em Deus, né? Vamos pensar aqui de maneira mais prática sobre como viver esse grande mandamento. Eu fiz esse gráfico aí para que você pense comigo. O amor a Deus no cotidiano. Eu classifiquei esse amor a Deus no cotidiano como sendo em 3 esferas: na vida devocional, na vida de santificação e na relação com o próximo. Como eu manifesto amor a Deus na vida devocional? Estudo da Bíblia, oração, comunhão com os servos de Deus na adoração e no serviço. Então, quando você lê a palavra do Senhor, quando você acolhe com mansidão a palavra do Senhor, você está mostrando amor a Deus. Quando você busca a face do Senhor, confessando pecados, exaltando a grandeza do caráter de Deus, você está amando ao Senhor. Quando você está em comunhão, no culto, na adoração, no serviço, você está amando a Deus. É o amor a Deus na vida devocional. Quem não vive a igreja, a vida devocional, na comunhão da igreja, na leitura da palavra, na oração, não está amando a Deus. Não, pastor, eu posso amar a Deus em minha casa. Não preciso de igreja, instituição. Você precisa sim. Você precisa se edificar, porque a igreja é a escola do amor, da comunhão. Alguém que não quer comungar com os irmãos de mesma fé, é como se esse alguém dissesse: olha, eu não faço parte do grupo de vocês, eu não tenho nada a ver, eu não quero liga com vocês. Então, não dá para ser um cristão dessa forma. É como se a pessoa já fosse amargurado, né? É como se fosse amargurado para não querer a comunhão. Não, vou ser crente em casa. Mentira, desculpa. Quem serve a Deus busca se unir a pessoas de mesma fé, a pessoas que estudam a palavra, que oram ao mesmo Deus e que compartilham suas necessidades, têm comunhão devido a esse mesmo Pai. Faz parte da mesma família. Outra maneira de mostrar o amor a Deus no cotidiano é na busca pela santificação. É a busca por pureza sexual, pureza nas palavras, pureza nos pensamentos, nos gestos, nas atitudes, nos sentimentos. Então, quando alguém busca essa pureza, a busca pela pureza é uma manifestação do amor a Deus. Quando você busca ser puro, você está amando a Deus. Quando você tem um coração humilde, quando você desenvolve essa humildade, esse desejo de servir, de ajudar o outro, quando você não é orgulhoso, prepotente, arrogante, autossuficiente, quando você não tem essas posturas em você, mas pelo contrário, quando você entende que no reino de Deus o maior ou o menor, o maior é o que serve, não o que é servido, quando você serve ao menor, quando você
realmente busca ser, cuidar do outro com humildade, você está amando a Deus. E quando você é verdadeiro, quando você tem coragem de se mostrar vulnerável, confessar seus pecados, dizer a verdade, não mentir para as pessoas, sobre as pessoas e sobre você mesmo, você está amando a Deus. Porque quem ama a Deus vive a verdade de Deus e na verdade de Deus. E outra maneira aqui, outra esfera de amar a Deus no cotidiano, está aqui na relação com o próximo, né? A paciência que nós estudamos, inclusive, na aula passada, você ter paciência, esperar, as pessoas mudam, tenha paciência, como Deus tem paciência com você, comigo, com nós, conosco, né? Deus é paciente, então tenho que ser paciente com o outro. Não, mas me falta, eu sei que às vezes falta paciência, mas peça a Deus e Ele vai dar. Seja compassivo, sinta a dor do outro, isso é ser compassivo. Compaixão. Paixão tem a ver com sofrimento, né? Com patos no grego. Então, com sofrimento, você se colocar na pele do outro, sentir a dor do outro, uma mãe que perde um filho, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está passando necessidade, ter compaixão e agir para suprir a necessidade daquela pessoa. E perdoar também. Quem não perdoa não conhece a Deus. E o próprio Cristo disse que se nós não perdoássemos a quem nos tem ofendido, também o Pai Celeste não nos perdoaríamos. Então, se eu não perdoo, o Pai Celeste também não me perdoará. E se o Pai Celeste não me perdoa, significa que eu não sou da família dele. Então, entenda, meus irmãos, perdoar também é um ato de amor a Deus no cotidiano. De amor a Deus e, claro, de amor ao próximo. Vamos lá, vamos concluir. Lembrando, né? Lembrando que, pastor, eu não estou vendo nenhuma questão aqui porque essa aula é mais uma aula gravada, viu? Eu estou aqui gravando ela no sábado para vocês assistirem no domingo pela manhã, porque eu vou trabalhar novamente no Enem amanhã. Por isso que eu não estou vendo o chat de vocês, mas como eu disse na aula anterior, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar no comentário do vídeo, eu vou lá durante a semana e respondo. Vamos lá, para a gente concluir. 2 slides para a gente concluir. Quando aconselhamos, devemos levar as pessoas para longe da pergunta egocêntrica. Como posso fazer para que minhas necessidades sejam satisfeitas? Até repetiu aí, né? Mas essa é a pergunta egocêntrica. Como posso fazer que as minhas necessidades sejam satisfeitas? O que eu posso fazer, o que o outro pode fazer para satisfazer ao meu eu. O conselheiro tem que inverter isso. Devemos levar as pessoas a estarem prontas para perguntar genuinamente: como posso glorificar e honrar a Deus? Perceberam a mudança aí? Como posso satisfazer minhas necessidades, que as pessoas podem fazer e eu? E como posso glorificar e honrar a Deus? Veja a diferença. Eu tenho que abraçar essa frase verde aí, ó. Como posso glorificar e honrar a Deus? Isso começa ao confrontá-las diretamente com as perguntas. Você ama a Deus com todo o seu coração? E você ama os outros como ama a si mesmo? Uma pessoa não pode supor que terá paz e contentamento se estiver quebrando o mandamento dos quais dependem toda a lei e os profetas. Se não amar a Deus com todo o ser, se não amar o próximo como a si mesmo, não espere que você vai ter uma vida de felicidade, de paz, de contentamento, não. Seremos felizes e contentes se vivermos para a glória de Deus. Como disse o apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Devemos viver para a glória de Deus e só seremos felizes se glorificarmos a Deus em nossas vidas. Se o nosso olhar estiver em Cristo, se a nossa vida for para Cristo, aí sim, nós seremos felizes porque nós fomos criados para isso. Deus nos criou para a glória dele. Se nós vivermos de maneira diferente, sempre seremos infelizes, murmuradores, usaremos máscaras, iremos maquiar nossos sentimentos, iremos procurar fugas, seremos infelizes. Enfim, seremos infelizes. Por isso que o foco é esse. Ore a Deus, você que está assistindo essa aula, e faça essa pergunta: como posso
glorificar e honrar a Deus. E ore a Deus, Senhor, me ajude a viver para glorificar e honrar o Senhor. Não permita que eu viva para mim mesmo, mas que eu viva para ti, porque em ti há delícias perpetuamente, em tuas mãos há bênçãos, a alegria, a paz, a sabedoria. É em ti que eu e você, em Deus é que eu e você podemos nos realizar como seres humanos, porque nós fomos criados para a glória dele. Mais uma frase aqui. Como conselheiros bíblicos, devemos lembrar que o grande mandamento não é só para os nossos aconselhados, mas para nós também. Nós devemos amar genuinamente aqueles que procuramos aconselhar. Ao fazê-lo, desenvolvemos um coração de compaixão e empatia. Não procuramos permanecer distantes e desligados das lutas de nossos aconselhados. Jesus proporcionou-nos o modelo perfeito de um conselheiro compassivo. Mesmo em sua perfeição moral e espiritual, ele não tratou as pessoas que estavam passando por dificuldades como indignas da sua intervenção. Ele chorou com Maria e Marta, jantou com Zaqueu e tocou no leproso. No entanto, em sua compaixão, Jesus nunca comprometeu a verdade e nunca deixou que aqueles que o procuraram com sinceridade fossem embora sem serem transformados pelo encontro com o maravilhoso conselheiro. Então, meus queridos, nós como conselheiros bíblicos, nós temos que, de fato, nos engajar na vida do outro. E nesse sentido aqui, meus queridos, vou até abrir a tela aqui, existe a necessidade de que o aconselhamento bíblico seja vivido não só pelo pastor da igreja ou pelos líderes da igreja, mas por toda a igreja. Porque aconselhar biblicamente envolve engajamento. Não é como, por exemplo, uma sessão de psicologia que você vai lá, paga ao médico e ele diz algumas coisas, você tem um certo prazo para voltar e se quiser ir mais uma vez tem que pagar novamente. Não, o conselheiro bíblico, ele se engaja, ele ama a pessoa, sabe? Ele entra na vida da pessoa. E como isso demanda esforço, paciência, amor, o conselheiro precisa de pessoas da igreja. Aliás, o corpo de conselheiros, né? Vamos dizer assim, precisa de toda a igreja. Lembra que a gente já estudamos já, um aconselhando os outros, aconselháveis uns aos outros, admoestáveis uns aos outros. Então precisamos disso, sabe? Um trabalho coletivo, todo mundo engajado nesse ministério do aconselhamento. Não coloque somente sobre as costas do pastor, sabe? Exerça seu ministério, seu chamado. Todos nós somos chamados para viver o ministério do aconselhamento. A Bíblia exorta que as mulheres mais velhas aconselhem as mais novas, que os homens discipulem os mais novos, os moços, que os líderes treinem também, né, os seus liderados. E tudo isso, todo esse corpo de admoestação é orientado pelos princípios, pela palavra de Deus, pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que amar como Deus ama é o maior mandamento, não é opção, é um mandamento. E eu sei que é algo que demanda tempo, demanda paciência, demanda recursos materiais também, mas é o melhor que nós podemos fazer na vida. O melhor que nós podemos fazer na vida, amar a Deus e amar ao próximo. E quando nós aconselhamos esse próximo com amor, nós estamos amando a Deus que nos criou, nos salvou e nos sustenta. Então, louvado seja Deus, né, por mais essa escola bíblica. Eu espero que tenha sido edificante para você, como foi para mim, como é prazeroso estudar a palavra de Deus. Meus irmãos, eu sinto muita felicidade quando eu estudo a palavra de Deus, sabe? Me sinto desafiado, inquietado, mas me sinto feliz e vejo que eu estou no caminho certo, que eu fiz a decisão certa para viver nesse mundo. A decisão de ser discípulo de Jesus e de amar como Jesus. Então, amém. Louvado seja Deus por essa palavra. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa escola bíblica. E mais uma vez fica o convite para que você participe conosco no Instagram da igreja, né? @igrejabatista.ale. Participe conosco do culto, logo mais às 19h30. Será muito bom ter vocês conosco, louvando a Deus, mesmo que virtualmente, aqui em comunhão, ouvindo a palavra, compartilhando os pedidos, os agradecimentos e, acima de tudo, amando a Deus por meio do nosso culto. Então, ore comigo, vamos agradecer por mais essa escola bíblica.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe aqui e nos deu a alegria de aprender da sua palavra. Deus, Pai querido, nós sabemos os mandamentos de amar o Senhor com todo o nosso ser, de amar o próximo como a nós mesmos. Nós temos dificuldades de fazer isso, Pai, mas nós cremos que o amor se torna possível porque o Senhor colocou em nosso coração, por meio do Espírito Santo, o teu amor, o amor ágape, o amor que vem do alto. Pai, perdoa nossos pecados, perdoa quando nós omitimos esse amor e nos dá ousadia, coragem para cuidar das pessoas e nos dedicar abnegadamente a essas pessoas que o Senhor ama. Obrigado, Pai, por tudo que aprendemos essa manhã. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, um bom domingo, um bom almoço. E se Deus quiser e permitir, vamos cultuar ao nosso Deus logo mais. Como é bom aprender a palavra de Deus. Espero que os irmãos tenham o mesmo prazer. Bom dia e até domingo, se Deus quiser e permitir. Liberdade e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder.